Olá, passaremos agora a estudar o Processo Administrativo Tributário Federal. A legislação que trata deste tema está no Decreto 70235 de 1972, que foi recepcionado com nível de lei ordinária. Como se dá a contagem dos prazos no Processo Administrativo Tributário Federal? O artigo 5º do Decreto 70235 de 72 estabelece que os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. E o parágrafo único prevê que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Vejam, se a notificação ou intimação ocorreu numa sexta-feira e na segunda-feira for dia de expediente normal, ali se inicia a contagem do prazo. E se ocorreu no final de semana, como não tem expediente normal, considera-se como se tivesse efetivamente ocorrido essa notificação ou intimação na segunda-feira e o primeiro dia útil subsequente, portanto é terça-feira, aonde se considera o início da contagem do prazo. Como tem início o procedimento fiscal? Veja, quando falamos em procedimento fiscal, estamos falando em atividade de fiscalização. E o procedimento fiscal tem início com, diz o artigo 7º do Decreto 70235 de 72, o primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ao seu preposto. A apreensão de mercadorias, documentos ou livros, o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada. Com o início do procedimento fiscal, a espontaneidade do sujeito passivo ainda poderá ser reconhecida se o pagamento ocorrer antes do término do procedimento? Não, porque o parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto 70235 de 72 estabelece que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, independentemente da intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas. O parágrafo 2º do artigo 7º estabelece que, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, os atos referidos nos incisos 1 e 2 valerão pelo prazo de 60 dias, prorrogável sucessivamente por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Temos o artigo 12 da Portaria da Receita Federal do Brasil, número 11.371 de 07, que autoriza tantas prorrogações quantas forem necessárias. Onde devem ser lavrados, sempre que possível, os termos decorrentes da atividade fiscalizadora? O artigo 8º estabelece que os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavradas sempre que possível em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo. Quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização. Onde é formalizada a exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada? Pode uma única notificação fiscal de lançamento se referir a vários tributos e um único auto de infração se referir a várias penalidades isoladas? Os autos de infrações e as notificações de débito devem ser instruídas com quais documentos? O artigo 9º do Decreto 70235 de 72 responde a todas essas perguntas. A exigência do crédito tributário e a aplicação da penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento. Vejam, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Os autos de infrações e as notificações de débito podem ser objetos de um único processo. O parágrafo 1º do artigo 9º estabelece que os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput desse artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo
quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. Os procedimentos fiscais, lavrados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, têm validade? O parágrafo 2º do artigo 9º prevê que os procedimentos de que tratam este artigo e o artigo 7º serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Os autos da infração e as notificações de lançamento formalizados em decorrência de fiscalização relacionada ao regime do Simples poderão conter lançamento único, alcançando todos os tributos abrangidos pelo respectivo regime? O parágrafo 5º do artigo 9º do Decreto 7235 de 72 estabelece que os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput desse artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. O que deverá conter obrigatoriamente o auto de infração? O artigo 10 do Decreto 7235 de 72 estabelece os requisitos formais obrigatórios para a validade do auto de infração. Quais são? A qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias, a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. O que deverá conter obrigatoriamente a notificação de lançamento de débito? Então, o artigo 11 é que traz os requisitos formais obrigatórios para a notificação de lançamento de débito. E aí nós temos a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação, a disposição legal infringida, se for o caso, a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Se a notificação de lançamento for emitida por processo eletrônico, deverá ser assinada pela autoridade administrativa para ter validade? Não, porque o artigo 11, no seu parágrafo único, estabelece que prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. Qual o procedimento a ser adotado pelo servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária federal e não for competente para formalizar a exigência? No artigo 12 do Decreto 7235 de 72, nós temos que deverá ele comunicar o fato em representação circunstanciada a seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias. No caso de ser um infrator reincidente, qual o procedimento a ser adotado pelo fiscal se este tiver conhecimento deste fato? Deverá declarar na formalização da exigência, considerando então, para fins de lançamento da penalidade, possível acréscimo em decorrência da reincidência prevista em lei. E se o fiscal não tiver declarado a situação da reincidência na formalização da exigência, qual o procedimento a ser adotado pela autoridade preparadora? A autoridade preparadora determinará que seja informado no processo se o infrator é reincidente, conforme definição da lei específica. Artigo 13 do Decreto 7235 de 72. No prazo de 30 dias, é importante a gente destacar que hoje é facultado ao contribuinte pagar integralmente o débito com redução de 50% na multa de ofício, uma multa de 75 passaria para 37,5. Pode impugnar total ou parcialmente, suspendendo a parte do crédito tributário impugnado. Pode também pagar o valor não impugnado com redução de 50% na multa de ofício. Ou pode pedir parcelamento com redução de 40% na multa de ofício, que passaria de 75% para 45%, por exemplo. Como se instaura a fase litigiosa do procedimento? O artigo 14 estabelece que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Qual o prazo para protocolizar a impugnação junto ao órgão preparador? 30 dias na forma prevista no artigo 15. A impugnação poderá ser realizada na forma verbal? Não, porque o artigo 15 também estabelece que a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. O que deve mencionar a impugnação? Vejam, a peça portal do processo administrativo tributário deve conter, mencionar a autoridade julgadora a quem é dirigida, a qualificação do impugnante, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. E se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. É facultado ao impugnante apresentar os quesitos referentes aos exames desejados e arrolar o perito após o deferimento da diligência ou perícia? O artigo 16, no seu parágrafo 1º, estabelece: considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso 4º do artigo 16. Se o impugnante ou seu representante legal empregarem expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, como deve proceder o julgador? O artigo 16, parágrafo 2º, proíbe ao impugnante ou ao seu representante legal empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. Como deve proceder o impugnante se alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro? O artigo 16, no seu parágrafo 3º, estabelece que, quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. A prova documental na impugnação deverá sempre ser anexada junto da peça de impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. A regra é que devemos juntar sempre a prova documental na impugnação. Mas o parágrafo 4º do artigo 16 estabelece algumas exceções, dizendo assim: a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Como é tratada pelo julgador a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante? No artigo 17, temos que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. No caso de pedido de diligência ou perícias, a autoridade julgadora de primeira instância determinará a sua realização em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa? No artigo 18, nós temos que a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no artigo 28, infine. Como deve ser o procedimento quando no curso do processo se verificar situações de que resultem em agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência? No artigo 18, parágrafo 3º, nós temos que será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. No âmbito da Receita Federal do Brasil,
A designação de servidor para proceder a exames relativos a diligências ou perícias deverá recair sobre técnico do Tesouro Nacional? Na verdade, não existe mais este cargo técnico do Tesouro Nacional, que era um cargo de nível médio junto à Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Receita Federal também não é mais o nome do órgão, é Receita Federal do Brasil, mas mantivemos a questão desta maneira exatamente para que o estudante não seja levado a erro quando preencher o questionário. O artigo 20, então, estabelece que no âmbito da Receita Federal do Brasil, atualizando então a denominação, a designação de servidor para proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, é o nome adequado então hoje do cargo. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Qual o procedimento a ser adotado pela autoridade preparadora no caso de não ser cumprida nem impugnada a exigência? O artigo 21 prevê que, não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador pelo prazo de 30 dias para cobrança amigável. Qual o procedimento a ser adotado pela autoridade preparadora no caso de impugnação apenas parcial, se não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito? O artigo 21, no seu parágrafo 1º, estabelece que, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para imediata cobrança da parte não contestada, consignando esta circunstância no processo original. Após esgotado o prazo para cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito tributário, como deve proceder o órgão preparador? No artigo 21, parágrafo 3º, temos que o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva, acrescendo, quando da inscrição endividativa, 20% a título de encargos legais, na forma do artigo 37A, parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002. Como deve proceder o órgão preparador se o sujeito passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão da moratória? No artigo 21, parágrafo 4º, diz que o disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão da moratória, ou seja, haverá declaração do devedor como remisso e os autos serão encaminhados para a cobrança executiva. Como será organizado o processo? O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e rubricadas, da mesma forma em que ocorre com um processo físico na via judicial. Como se faz a intimação do sujeito passivo? No artigo 23, nós temos que a intimação pode se dar na forma pessoal, por via postal, com aviso de recebimento, por óbvio, por meio eletrônico, com prova de recebimento. Quando é utilizada a modalidade de intimação por edital? O parágrafo 1º do artigo 23 prevê, quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput desse artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital, publicado no endereço da administração tributária na internet, em dependência franqueada ao público do órgão encarregado da intimação ou uma única vez em órgão de imprensa oficial local. Para fins de intimação, qual se considera o domicílio tributário do sujeito passivo? Para fins de intimação, diz o artigo 23, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. O endereço eletrônico poderá ser implementado de ofício pela administração tributária. O artigo 23, parágrafo 5º, estabelece que o endereço eletrônico somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições para a sua utilização e manutenção. Os procuradores da Fazenda Nacional serão intimados por qual meio? O artigo 23, parágrafo 7º, prevê que os procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes, hoje CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, na sessão das respectivas câmaras subsequente à formalização do acordo. Qual o procedimento a ser adotado se os procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 dias contados da formalização do acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda? O artigo 23, parágrafo 8º, estabelece que os respectivos autos serão remetidos e entregues mediante protocolo à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de intimação. E o parágrafo 9º estabelece que os procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria, na forma do parágrafo 8º. A quem compete o preparo do processo? O preparo do processo compete à autoridade local do órgão encarregado da administração do tributo, segundo o artigo 24 do Decreto 70.235 de 72. A quem compete o julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil em primeira instância? Em primeira instância, as delegacias da Receita Federal de Julgamento, conhecidas como DRJs, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Receita Federal do Brasil, segundo o artigo 25 do Decreto 70.235 de 72. A quem compete o julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil em segunda instância? Veja, em segunda instância, o artigo 25, inciso 2, estabelece que a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com a atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele é dividido em 3 seções, sendo que cada uma delas detém competência para julgar recursos envolvendo matérias específicas na forma prevista no seu regimento interno, RICARF. Cada uma das seções é composta atualmente por 4 câmaras e cada uma destas é integrada por 2 turmas de julgamento. Atualmente, cada turma é composta por 8 conselheiros titulares, sendo 4 representantes da Fazenda Nacional e 4 representantes dos contribuintes. Os presidentes das seções das câmaras do CARF são escolhidos dentre os conselheiros representantes da Fazenda Nacional. E a designação dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional cabe ao ministro da Fazenda e recai sobre servidores, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil com pelo menos 5 anos no cargo, a partir de uma lista tríplice elaborada pela Receita Federal do Brasil, sendo que o mandato é de 2 anos. Os representantes dos contribuintes serão nomeados também a partir de listas tríplices elaboradas pelas confederações representativas de categorias econômicas de nível nacional e pelas centrais sindicais. A Câmara Superior de Recursos Fiscais é formada por 3 turmas, vinculadas a cada uma das 3 seções existentes. Cabe a estas turmas julgar os recursos especiais contra as decisões das câmaras e turmas respeitando a especialização, conforme a competência por matéria de cada uma das seções. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem como competência a uniformização das decisões divergentes, em tese, das turmas das Câmaras Superiores de Recursos Fiscais, por meio de resolução em relação às quais as turmas julgadoras ficarão a elas vinculadas.
Cai aqui bem lembrar que em tese significa que não se refere a um determinado caso concreto, mas sim a mera divergência de entendimento quanto à aplicação da legislação tributária. A pauta da reunião é publicada no Diário Oficial da União, com 10 dias de antecedência e divulgada no sítio do CARF na internet. No regimento interno do CARF, há a previsão em seu artigo 58 quanto à possibilidade do recorrente e da parte adversa realizarem a sustentação oral por 15 minutos, prorrogáveis por igual período. No âmbito do processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento podem afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Segundo o artigo 26A do Decreto 70.235/72, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Há alguma exceção para que a autoridade julgadora possa afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade? Vejam, o parágrafo 6º do artigo 26A estabelece algumas exceções, desde que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, que fundamente crédito tributário objeto de dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos artigos 18 e 19 da Lei 10.522 de 2002, que se fundamente crédito tributário objeto de súmula da Advocacia Geral da União, na forma do artigo 43 da Lei Complementar, no artigo 73 de 1993, e que se fundamente crédito tributário objeto de parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República na forma do artigo 40 da Lei Complementar 73 de 93. Quando do julgamento do processo em primeira instância, a autoridade julgadora deverá julgar os processos respeitando a ordem rigorosa de protocolo, o artigo 27 prevê que os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro do Estado da Fazenda. Quando houver no processo questão preliminar a ser analisada, haverá o julgamento do mérito conjuntamente? O artigo 28 estabelece que na decisão em que for julgada a questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela deverá constar o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. Ao apreciar a prova, a autoridade julgadora poderá determinar perícia ou diligência de ofício? O artigo 29 estabelece que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Qual a estrutura que deve conter a decisão exarada? O artigo 31 prevê que a decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Em sendo verificadas inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão, como deve ser o procedimento nesses casos? Artigo 32 estabelece que as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Qual o recurso do contribuinte e o prazo para sua interposição quando a decisão de primeira instância lhe for desfavorável? O recurso, na forma do artigo 33 do Decreto 70.235 de 72, é o recurso voluntário, total ou parcial. E o prazo, 30 dias
seguintes à ciência da decisão de primeira instância. E o recurso do contribuinte deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo? Não, o artigo 33 estabelece, né? Na decisão caberá recurso voluntário total ou parcial com efeito suspensivo dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão. Importante aqui destacar que o artigo 32 desse decreto 7235/72 possuía um parágrafo 2º que exigia arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade do recurso administrativo, do recurso voluntário por parte do contribuinte. E esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que constitui obstáculo sério e intransponível à parte considerável da população ao exercício do direito de petição, além de caracterizar a ofensa ao princípio do contraditório. Em que situações a autoridade de primeira instância deverá recorrer de ofício? O artigo 34 prevê que a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total, lançamento principal e decorrentes, a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Hoje esse limite fica em R$ 1 milhão, segundo portaria do Ministério da Fazenda número 3, de 3 de janeiro de 2008. 2. Deixar de aplicar pena de perda de mercadorias e outros bens cominadas à infração denunciada na formalização da exigência. Como é interposto o recurso de ofício? O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão. O servidor que verificar que não foi interposto o recurso de ofício, como deve proceder? Segundo o artigo 34, parágrafo 2º, não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará a autoridade julgadora por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela formalidade. O recurso interposto fora do prazo será desconsiderado e não deve ser encaminhado à segunda instância? O artigo 35 prevê que o recurso, mesmo perempto, leia-se na verdade aqui preclusão, será encaminhado ao órgão de segunda instância que julgará a perempção, ou, no caso, a preclusão. O prejudicado com a decisão de primeira instância poderá apresentar pedido de reconsideração. O artigo 36 estabelece que da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração. Em que caso cabe interpor o recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais? Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15 dias da ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der a lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, na forma do artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2. Quando se consideram definitivas as decisões? Na forma do artigo 42 do Decreto 7235 de 72, são definitivas as decisões. De primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. De segunda instância, de que não caiba recurso ou se cabível quando decorrido o prazo para sua interposição. E de instância especial. Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita ao recurso de ofício. A decisão definitiva, contrária ao sujeito passivo, será cumprida em que prazo para a cobrança amigável? 30 dias. É o que diz o artigo 43. A decisão definitiva, contrária ao sujeito passivo, será cumprida no prazo para a cobrança amigável fixada no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. No caso de descumprimento da decisão definitiva na forma amigável, como deve proceder a autoridade administrativa? O artigo 21, parágrafo 3º, prevê que deve ser declarado o sujeito passivo devedor remisso
e encaminhado o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva. O depósito do montante integral será convertido em renda se a decisão definitiva for contrária ao sujeito passivo. O artigo 43, parágrafo 1º, estabelece que a quantia depositada para evitar a correção monetária do crédito tributário ou para liberar mercadoria será convertida em lei se o sujeito passivo não comprovar no prazo legal de 30 dias a propositura de ação judicial. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, como deve proceder a autoridade preparadora? O artigo 45 prevê que, no caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade preparadora exonerá-lo de ofício dos gravames decorrentes do litígio.